O Escola Viva está de volta e vamos continuar a nossa conversa sobre o ensino religioso nas escolas com o Fernando Pimentel, que é professor da UFAL e doutor em educação. Professor Fernando, agora falando sobre a visão dos pais. Como é que você vê hoje, de modo geral, por suas observações a respeito da disciplina, o comportamento dos pais em relação a essa disciplina? Hoje em dia eles se preocupam que o filho cumpra essa disciplina, seja na escola pública ou privada, ou não existe mais? Não existe tanta preocupação? Veja só, primeiro que a gente precisa compreender que aquilo que eu vou trazer para você são resultados de estudos, tá certo? Então não é o achismo, mas são pesquisas que a gente vai fazendo e a gente vai compreendendo o perfil social hoje em relação ao ensino religioso. Então o que é que a gente tem hoje? Nós temos aqueles pais que desconhecem totalmente a legislação. É verdade. Então a maioria das pessoas não conhece que pode ou não matricular o filho na disciplina do ensino religioso. Isso quando a gente fala da escola pública. As escolas privadas que têm ensino religioso confessional, elas já têm colocado nos últimos 5, 6 anos no contrato, quando o pai vai fazer o contrato de adesão, já falam que lá a criança terá aquela aula do ensino religioso. Então isso é mais claro na rede privada, pelo visto, na rede privada, né? E aí o pai normalmente faz a opção daquela escola que segue a mesma linha ideológica ou a mesma linha de espiritualidade daquele que ele professa ou que ele gostaria que os seus filhos seguissem por conta dos valores, por aquilo que foi ensinado. Mas nós estamos vivendo um momento de muita crise em todos os padrões da nossa sociedade. O que, de modo geral, os professores de ensino religioso têm que trabalhar em sala de aula? Assim, que assuntos, que conceitos devem ser trabalhados nessa disciplina, para que o público de casa também possa entender um pouco melhor? Muito bem. O que é que se estuda no ensino religioso? Exato. Qual é o conteúdo? Né? Quando você pergunta assim, o que é que estuda em matemática? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, é verdade. Número e conta. É mais claro. Né? Então, o que é que a gente estuda? Então, a gente estuda a história das religiões, nós estudamos como em cada religião as pessoas se conectam com Deus ou com o transcendente, que são os ritos, como as pessoas se manifestam diante de tal religiosidade. Nós estudamos também como essas pessoas, nas diversas crenças e até aquelas que não têm crenças, como elas se conectam com uma realidade de pós-morte. Então, isso é conteúdo. Então, a gente vê o aspecto histórico, a gente vê o aspecto do rito, a gente vê o aspecto da ética. Quais são os princípios éticos e morais que perpassam a todas as religiões. É uma disciplina muito rica de conteúdo, né? E que exige muito. E o outro eixo que a gente estuda também são os textos sagrados. Em algumas religiões nós temos textos sagrados, em outras religiões nós temos os textos orais. Aquilo que se acredita é transmitido pela oralidade, não tem nada escrito. Nem porque um anjo veio e trouxe, nem porque um discípulo escreveu. É só pela oralidade. Então é outro aspecto que também se estuda no ensino religioso. É uma disciplina muito rica, né? Eu acho que muitos alunos nem têm noção, né, do conteúdo que deve ser ofertado. Acha que só precisa rezar, Exato. Ou ler a Bíblia, ou ler um outro livro. Eu acho que isso também acaba afastando muitos alunos da disciplina, o que é uma pena, porque é um conteúdo riquíssimo, né? E uma coisa muito preciosa é que o ensino religioso ele tem uma metodologia e que ela precisa ser compreendida. Ela é uma área, ela é uma ciência e precisa ser compreendida como tal. Agora, para a gente encerrar, infelizmente, professor, como é uma disciplina facultativa para o aluno, né, ela pode reprovar, mesmo assim, no caso do aluno se matriculando e cumprindo as aulas, enfim. E como é que os alunos são avaliados nessa disciplina? Tem nota, enfim? Ótimo, eu adoro essa pergunta. Se ela tem um conteúdo, então esse conteúdo precisa ser avaliado. Se eu trabalhei os aspectos históricos de um grupo religioso, depois eu preciso saber se o aluno aprendeu ou não. Ora, educação não se faz sem avaliação. Então, se eu tenho um conteúdo, e o ensino religioso tem um conteúdo, ele não é só rezar. Eu posso até ter uma manifestação religiosa, mas não deve ser regra. Então, se avalia, sim,
Como é que se avalia? Aí vai depender de cada professor. Os alunos podem ser reprovados nessa disciplina? Nós precisamos compreender que se nós temos um componente curricular que faz parte do currículo daquela escola, aquele componente deve ser levado em questão. A pergunta é, o aluno pode ser reprovado em matemática? Pode ser reprovado em educação física? Pode ser reprovado em artes? Existem alguns entendimentos que o aluno não pode ser reprovado em uma única disciplina, né? Mas se ele fica em matemática e ensino religioso, mesmo ela sendo facultativa, ele pode ser reprovado. Obrigada pela presença, pelos esclarecimentos também, viu, professor? Obrigado também, estou às ordens. Obrigada. E o Escola Viva desta semana vai ficando por aqui. No Instagram do IZP, você confere todas as novidades do nosso programa. Obrigada por sua audiência e até o nosso próximo encontro.